Empregou o parecer na indicação número 47, 2024, autora da indicação, doutora Adriana Brasil Guimarães. Matéria proposta PDL, Projeto de Decreto Legislativo, número 386, 2022, acordo para instalação do escritório na Permanent Court of Arbitration, no Rio de Janeiro. Relator Joaquim Tavares, doutor Joaquim Tavares de Paiva Muniz, da Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem. Doutor Joaquim está virtualmente. Estou aqui Então, virtualmente. doutor Joaquim, Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, presidente. Saúdo a todos os presentes, a pessoa do presidente, da nossa eterna presidente Rita Cortez, da minha presidente de comissão, doutora Adriana Brasil Guimarães. É uma grande honra estar fechando aqui o ano com um projeto de lei inequivocamente muito positivo para o Brasil, né? Num dia de más notícias, né? Eu não deveria estar falando nem de arbitragem, nem de coisas internacionais, porque também sou botafoguense, né? Dia sofrido, mas pelo menos uma coisa boa para se falar aqui de uma possibilidade do aprimoramento institucional do Brasil e o Brasil atrair mais negócios, ampliar os serviços de advocacia. Todos já devem ter ouvido falar da famosa Corte de Haia, né? De Haia, que na verdade é essa PCA, Permanent Court of Arbitration, não é uma instituição feita por um tratado com diversos países, né? Foi criado em 1899 na cidade de Haia. O Brasil adere desde 1907, né? Pensar, por exemplo, um dos nossos inspiradores, Rui Barbosa, a corte, foi a Águia de Haia, né? Então, a cidade sempre foi um centro de direito internacional de estudos, né? E por isso que a instituição foi originalmente criada lá. E ela, na verdade, é um escritório, uma instituição que faz arbitragens, inicialmente fazia arbitragens de direito internacional público. Temos que pensar também na história do Brasil. Boa parte das nossas fronteiras foram feitas por arbitragem, no, ah, muitas delas em Haia, né, muitas delas na PCA. E também foi se expandindo para arbitragens privadas. E recentemente eles têm adotado uma política de globalização da corte. Esses organismos internacionais concluíram corretamente que não vale ser só um instrumento. Se eles querem ser instrumentos da justiça global, eles não podem ficar localizados somente no lugar da Europa. Então, a Corte Permanente de Arbitragem tem aberto escritórios em outros lugares. Então, já abriu escritórios na África do Sul, na Argentina, na Áustria, na China, para tratar questões não só da China como Hong Kong, Costa Rica, Índia, Irlanda, Ilhas Maurício, Malásia, Singapura, Portugal, que é uma homenagem ao nosso Zé Gabriel Assis de Almeida, Vietnã. E a ideia é você poder fazer arbitragens de direito internacional público, ter a estrutura para fazer essas arbitragens nos lugares importantes do mundo. Então, foi feito esse tratado com o Brasil. Esse tratado foi celebrado em 2017, então esse tratado já está há 7 anos. Foi aprovado na Câmara dos Deputados, foi aprovado em diversas comissões do Senado, está indo para o plenário do Senado. É o tipo de acordo que só traz benefícios para o Brasil. Por um lado, nós teremos um escritório da Corte Permanente de Arbitragem no Brasil. O que que isso significa? O Brasil é uma opção para arbitragens internacionais, inclusive arbitragens de direito público internacionais de outros países. O Brasil é um grande usuário da arbitragem. Saiu hoje, por feliz coincidência, a estrutura chamada arbitragem em números, que dá quantias, por exemplo, mais de 30 bilhões de reais sendo discutidos em arbitragem.
e com mais de 1.000 casos de arbitragem envolvendo valores grandes. O Brasil é, sem dúvida, das Américas, tirando os Estados Unidos, o país mais envolvido em arbitragem. Ouço dizer que no mundo o Brasil certamente está entre os 10 maiores países em termos de desenvolvimento da arbitragem. Se for pegar a CCI, que é a maior câmara do mundo, o Brasil é o segundo maior usuário. Então, o Brasil tem um potencial imenso que ele já está usufruindo, mas de arbitragens com partes brasileiras. Não estamos atraindo arbitragens de outros lugares do mundo. Então, estamos deixando dinheiro e trabalho na mesa. Vocês forem ver grandes países, como a Inglaterra, como a Holanda, como a Suíça, são grandes exportadores de serviço intelectual. Nós, no Brasil, ficamos pensando que o desenvolvimento econômico do Brasil vai ser feito só com exportação de agricultura, ou só de exportação de commodities minerais, ou só exportação industrial. Mas aqui é uma casa intelectual, aqui é a Casa de Montezuma, aqui é o grande centro intelectual da advocacia. Nós temos perfeita capacidade de sermos um centro exportador de serviços, e de serviços advocatícios. E como vão fazer isso? Trazendo para o Brasil as grandes instituições. A CCI está em São Paulo há 10 anos, um imenso sucesso. A CCI fechou o ano passado com 170 arbitragens, das 800, quase 900 que tem. O market share que o Brasil tem das arbitragens da CCI é muito significativo. Aberto essa Câmara, que é não só para arbitragens privadas, mas mormente para arbitragens públicas, inclusive arbitragem de direito internacional, que tem imensa importância, imenso impacto, isso vai colocar o Brasil no spotlight. Vai abrir um mercado imenso para os advogados, também para os hotéis, para os tradutores, para outros prestadores de serviço. E qual é a contrapartida que o governo brasileiro está dando? Ceder no espaço físico, que infelizmente no Brasil o que mais tem são espaços físicos da União Federal mal aproveitados, né? Quantas vezes aqui a gente discute quantos prédios históricos estão ali, as moscas ou mal aproveitados, que eles estão pedindo apenas para nós cedermos um desses prédios. Já se falou até que seria lindíssimo colocar o próprio palácio lá na Marechal Floriano, do Barão do Rio Branco, mas parece que agora eles querem fazer no Palácio Rui Barbosa, ceder espaço ali, não precisa ser um espaço muito grande, e dar as imunidades, que, aliás, que está escrito no tratado, nem precisaria estar. Porque, sendo um organismo internacional, já está sujeito às imunidades. Aqui está falando o que já é a nossa Constituição, mas como é um tratado internacional, segue o padrão. Mas eu nem consideraria essa imunidade como uma concessão, porque já está contemplada na Constituição brasileira. Então, basicamente, o que nós estaríamos dando é um espaço físico, que não é grande. Algumas salas, uma sala grande de audiência. O que nós estamos recebendo aqui? A possibilidade de colocar no Brasil grandes arbitragens de direito internacional público, grandes arbitragens de direito internacional privado, relativas não só ao Brasil, mas a qualquer lugar do mundo. Se imaginemos, e o Brasil nesse ano ficou muito na berlinda. Berlinda é um termo negativo, vamos dizer, muito na luz nos organismos internacionais, você vê o que isso impactou positivamente a economia, o que isso impactou as discussões sociais, as discussões jurídicas. Imaginemos um organismo desse internacional do Brasil, teríamos o efeito que no mês de novembro vivenciamos o ano inteiro, o tempo todo, né? Então, a aprovação desse tratado, que está prestes a ser aprovado pelo Senado, pelo plenário do Senado, seria um passo muito positivo institucionalmente para o Brasil, forneceria uma instituição a mais aqui,
Então, uma opção a mais aos jurisdicionados e seria um imã para atrair disputas internacionais ao Brasil, adicionando trabalho a árbitros, a advogados e a prestadores de serviço relacionado. Então, vejo que fazer isso em troca de ceder algumas salas lá no nosso belo Casa Rui Barbosa é um preço ínfimo, né? E só traria com um efeito extremamente positivo. Então, sou veementemente a favor ah, desse decreto legislativo e seria importante o IAB, até a casa, não só de Montezuma, mas também de Rui Barbosa, está no front e ser dos primeiros a apoiar essa luta, essa grande conquista para a sociedade brasileira. Obrigado. Obrigado, doutor Joaquim. Bom, em discussão, Joaquim, estive lá agora na Corte Internacional de Justiça, visitando lá a Ah, que bom. sala uma antiga, né, enfim, quase centenária, não, centenária já, enfim, e Rui Barbosa, né, é destaque nessa questão toda. É, em discussão, o parecer, doutor Joicemar, no plenário virtual. Sim, você. Doutor Joicemar, liberaram aí o seu microfone? Ainda não. Agora, não, agora sim. Doutor Joicemar, acho que congelou. Então, algum outro escrito, que a gente vai para o outro escrito e depois retomamos com o doutor Joicemar. Doutor Edmundo, está escrito? Não, não. Está em discussão, sim. O senhor quer falar? Não, não. Então, a palavra é sua. Porque eu realmente não vi e não captei bem a ideia. O que é que ele está postulando? É que a União ceda um prédio para instalar a arbitragem. Veja bem, Não, 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 eu entendi a pergunta. Eu vou entender a pergunta. Eu vou passar para o doutor Joaquim. Mas posso lhe adiantar Isso. algumas coisas, enfim, por informação própria, especialmente com relação à forma pela qual as organizações internacionais chegam nos países, não é só no Brasil, em qualquer país do mundo. E ele deu, por exemplo, da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que tem um escritório no Rio de Janeiro. Né? Esse escritório do Rio de Janeiro, o espaço físico, é cedido pelo país quando ele tem interesse em receber aquela entidade. Isso se repete com várias organizações internacionais. Enfim, quando você não tem, você não cede. No encaminhamento está sendo feito, inclusive cogitar a hipótese de ser o Palácio Itamaraty, aqui na Marechal Antigo, mas ele é muito grande, não sei se eles vão conseguir, enfim, dar conta da tratos a bola aquilo. Mas o fato é uma prática usual, tá, que eu quero dizer. Mas eu vou passar a palavra do doutor Joaquim, que conhece. Eu estou passando a palavra para o relator. Eu acho que eu não concluí um pouco. Oi? Eu não concluí. Desculpe, perdão. Então, se realmente o problema é esse, então eu tenho que fazer uma ponderação. O judiciário brasileiro, o Estado juiz brasileiro, tem 80 milhões de processos em andamento. Neste ano, nós estamos julgando 40 milhões de processos. E está entrando 45 milhões de processos. Vários estados, como o da Bahia, têm um déficit de 250 magistrados. E assim, e outros estados, por ausência, justamente, de infraestrutura, de instalação de sedes, para que se possa montar o serviço judicial. É lógico que nós compreendemos o problema das buscas alternativas de solução de conflitos
como a conciliação, a mediação e a arbitragem, que, basicamente, lógico que o Estado tem interesse, mas o interesse preponderante são das grandes empresas, das grandes indústrias, dos grandes aglomerados, tanto no exterior quanto no Brasil. Entendeu? E as questões que vão para a mesa da arbitragem são questões pequenas e menores, são questões muito grandes. Então, sob esse ângulo, eu tenho a impressão que há de se avaliar se, preferencialmente, o Estado não deve dotar os seus serviços judiciais, que é uma função básica do Estado, um dever básico do Estado de prestar jurisdição, se não seria interessante que desse preferência a capacitar o judiciário brasileiro para prestar a jurisdição àqueles que precisam, que estão com sede de justiça, do que a arbitragem que tem como interessados grandes aglomerados empresariais no Brasil e também fora do Brasil. Só esse já vou passar a palavra, doutor. Não, tem. Não, se eu pudesse prestar o esclarecimento. Não, eu vou passar a palavra ao relator. Enfim, pode deixar, doutor Joaquim. Doutor Joaquim, então, Presidente, atendendo nas ponderações e os questionamentos formulados pelo doutor Edmundo, Vossa Excelência tem a palavra e depois tem mais um inscrito. Não, depois do doutor Jussemar, que tinha ficado sem microfone, e depois do doutor Alexandre. Não, obrigado, doutor Edmundo. Esclarecendo, é um tratado internacional e é um modelo de tratado internacional numa tentativa de fazer que os órgãos internacionais se democratizem. Isso é uma política pública. Eu gostei muito do discurso do senhor, porque nós, como advogados, nós temos a obrigação de tentar levar a justiça a todo lugar. Isso é algo internacional que lida mormente com disputas internacionais. Chegou em determinado momento à conclusão que era europeizado demais e que, para ter legitimidade internacional, teria que estar no globo inteiro. E estamos trazendo na América Latina para o Brasil. Isso é formalizado através de um tratado, que é igual a outros tratados que se celebrou, inclusive com países de Djibouti, Malásia, outros países bem menores que o Brasil e países grandes, também quando abriram escritórios lá. A única contrapartida é a cessão de um lugar físico. E pensa-se, então, com isso, a restauração de algum lugar histórico, seja a Casa Rui Barbosa, seja o Palácio Itamaraty. E eu vejo que as iniciativas, isso é um custo baixo, e não é uma corte para substituir o Poder Judiciário, porque é uma corte de direito internacional. Então, é uma corte que vai dar um protagonismo ao Brasil muito grande. Nós tivemos, há quase 2 anos atrás, uma guerra entre a Guiana e a Venezuela na fronteira do Brasil, que o Brasil ia ser envolvido. Se houvesse PCA aqui, nós poderíamos, pelo Brasil, resolver através de mediação ou arbitragem. Você teve quase na década de 80, 90, uma guerra entre a Argentina e o Chile, depois teve quase uma guerra entre Peru, e Equador. Na história do Brasil, boa parte das resoluções de fronteira não foram feitas por guerra, graças a Deus, foram feitas por mediação e por arbitragem. Nós temos o histórico de ser um país protagonista nos meios pacíficos de resolução de conflito, e por isso o Brasil está atraindo esse organismo internacional. Tal qual muito bem falado pelo nosso presidente, outros organismos internacionais, quando se traz organismos internacionais de propriedade intelectual, que não vou falar o nome, porque eu não vou passar vergonha aqui na frente do nosso presidente falar o nome errado, quando se traz a Organização Mundial da Saúde para o Brasil, quando se traz a Unicef para o Brasil, se traz conhecimento, se traz inclusão, e isso percola. Se você traz grandes pessoas aqui e treina grandes profissionais brasileiros para ocupar cargo nesses lugares, que esse é o objetivo, você tem um impacto na sociedade imenso. Você treinando advogados, treinando mediadores brasileiros, treinando advogados em grandes questões públicas, porque o principal foco disso não são brigas de empresa. Para brigas de empresa já tem CCI, já tem CAN-CCBC.
Reitero mais uma vez a recomendação da leitura dessa arbitragem em números. A gente está procurando outra coisa. Nós estamos procurando disputas internacionais e estamos procurando. Essas disputas internacionais já existem. A escolha que a gente tem que fazer é a seguinte: nós queremos que as disputas internacionais, que a decisão sobre esse mundo continue a ser na Europa, ou nós queremos ter algum tipo de influência? Se nós queremos trazer nesse mundo em que há uma mudança de paradigmas, há uma mudança de eixo, uma valorização dos BRICS, se nós queremos que a voz do Brasil seja ouvida, porque, me desculpa, por 524 anos a voz do Brasil não é ouvida. Se a gente quer que a voz do Brasil seja ouvida, nós temos que trazer esses órgãos para cá, nós temos que tomar as decisões aqui. É uma oportunidade única que eu não gostaria que o Brasil deixasse passar. Por quê? Por duas salas de um prédio abandonado, que o custo vai ser quase nada. Em contrapartida, nós teremos muito mais influência, nós daremos protagonismo aos advogados brasileiros, nós teremos nossa voz ouvida. Obrigado, doutor Joaquim. Na sequência, doutor Joicemar. Boa Agora noite, sim. boa noite, presidente. Eu peço excusas, mas na hora que eu ia falar, caiu aqui o meu Nós computador. percebemos. Boa noite, presidente Sidney Sanches, querido Edmê, querido Folena. Saúdo a todos presentes, na pessoa da doutora Adriana Guimarães. Eu saúdo também o expositor, doutor Joaquim. Agora eu quero também problematizar. É o seguinte: o que está em questão aqui não é o papel da arbitragem, é o papel do Brasil enquanto player global. Inclusive, presidente, foi o tema do nosso painel no G20 Social. Falamos muito sobre isso, sobre como o Brasil é um protagonista cada vez maior, e sempre foi isso, é histórico. É um gigante diplomático. O Brasil é um participante de primeira monta dos grandes assuntos internacionais. E participar da Comissão Permanente de Arbitragem é imprescindível. Eu acho que é muito vantajoso. Eu acho que a questão não é essa. O Brasil já é membro da Comissão do Tribunal Permanente de Arbitragem. A questão não é essa. O que é colocado aqui nesse decreto é a conveniência ou não da abertura de um escritório aqui no Brasil. Percebam, nesse painel do G20 social, eu toco nesse ponto. As fronteiras, né, são cada vez mais diluídas. É um conceito clássico de Estado enquanto ente soberano internamente e autônomo externamente é cada vez mais fluido. Hoje temos uma nova concepção. Daí falamos do transconstitucionalismo do professor Marcelo Neves. Agora, essa autonomia, ainda que cada vez mais mitigada, relativizada na aldeia global, ela não deixa de existir, né? Ainda existe. Né? Então, percebam, o texto do decreto ele fala o seguinte: torno a repetir, a questão aqui é a pertinência ou não da abertura do escritório aqui no Brasil. O texto do PL ele fala que é aberto o escritório sem nenhum custo para o Tribunal Permanente, ou seja, instalações, salas, serviços, meios de comunicação, tudo às expensas do Estado brasileiro. Ainda falado sobre os privilégios. Aspas. A CPA, Comissão Permanente de Arbitragem, poderá conservar em seu poder fundos, qualquer espécie de divisas, sem ficar sujeita a nenhum controle, regulamentação ou moratória financeiros. Prevê ainda imunidade de jurisdição, inviolabilidade e isenções tributárias. Isso me incomoda um pouco. Eu não sei, doutor Joaquim, se os demais acordos com os demais países, e com todo respeito aos demais países, os 7 deles falam em torno de 7, nenhum deles, novamente, com todo respeito, são países na vanguarda da economia global. Me pareceram países periféricos, novamente, com todo respeito. Eu queria saber se nos demais países, talvez essa é uma informação que talvez transcenda até o nosso debate aqui, porque demandaria ter um trabalho hercúleo, né? Se
nas demais situações, foram adotados esses termos que estão sendo adotados aqui. Me incomoda muito. Né? Então, eu pergunto para Vossa Excelência, doutor Joaquim, se o parecer pode incorporar esse tipo de preocupação, esse tipo de detalhe, talvez não rejeitando o projeto de decreto-lei legislativo, mas ponderando esse aspecto, questão da soberania nacional, né? Talvez o excesso de prerrogativas, e o escritório da comissão pretende ter no nosso território, no território nacional. Então, presidente Sidney, é essa ponderação, essa problematização que eu trago. Obrigado. Não, não, Obrigado, Josemar. eu tenho informação, doutor Joicimar, eu tenho essa informação, sim, é igual a todos os outros, assim, até falei de Djibouti, que é um país, Djibouti, não sei nem como falar que é menor, tem países de vanguarda que não são tão grandes, mas são de vanguarda intelectual, como Portugal, como Irlanda, são países europeus muito respeitados, né? Tem a África do Sul, um país semelhante ao nosso. E tem um que tem igualzinho ao nosso, chama People's Republic of China, China, que é o maior país do mundo. Então, o maior país do mundo, em termos de população e PIB, assinou e deu as mesmas coisas. Então, o chinês não é conhecido por fazer mau negócio. E por que que a China assinou? Em 2013, a CCI, que é a maior câmara privada, que é uma coisa diferente, que é uma câmara privada, que a gente está falando de uma câmara pública, né? Ah, recebeu uma oferta para sair, uma oferta da Áustria, de um benefício fiscal imenso, para mudar sua sede de Paris para, para Viena. E o governo da França, eu acho que era a época do Sarkozy, eu acho que a primeira-ministra era Christine Lagarde, fez um estudo, um ente privado, não estou falando antes de público, né? Que por ano, a existência desse ente privado acarretava uma arrecadação indireta de tributos para o governo federal francês de 200 milhões de euros, o que fez com que a França, não estou falando de Djibouti, eu estou falando da França, desse um incentivo fiscal de centenas de milhões de euros para a CCI. A França, na Djibouti, deu um incentivo nele de centenas de milhões de euros, porque chegou à conclusão que gerava com receita 200 milhões de euros por ano, receita tributária. Então, tributariamente, fechava. Dessa forma, a gente está pensando aqui, porque essas câmaras, eu sou administrador, eu sou presidente do CONIMA, que é a Confederação das Câmaras de Arbitragem, e pelo volume ali, eu sei mais ou menos o quanto custa uma coisa dessas. A gente está falando para manter algumas salas de reunião ali, um custo bastante moderado, coisa bem baixa. Em contrapartida, e a imunidade é da receita da coisa, mas não é imunidade. Aliás, que é para todos os organismos internacionais. Se for pegar a Organização Social da Saúde, Unicef, todas essas têm essa mesma imunidade. Então, não estão falando que o PCA esteja pedindo alguma coisa que todos os outros organismos internacionais recebem, todos os organismos internacionais recebem no mundo inteiro. Então, eu vejo isso do ponto de vista de custo-benefício, é ínfimo com relação ao potencial benefício financeiro que você pode ter. O que você está falando de coisa de um custo, sei lá, de 1 milhão, 2 milhões de reais versus dezenas, centenas de milhões de reais que vai trazer indiretamente ao fazer com que haja um fluxo de advogados, de partes aqui vindo do Brasil fazendo essas arbitragens internacionais. Ah, e, se eu não me engano, que isso tem nos Estados Unidos, a própria ONU também tem nos Estados Unidos, que compete com a China para saber qual é o maior país do mundo, também tem uma imunidade.
lá nos Estados Unidos. Então, China e Estados Unidos dão unidade. Eu não vejo por que o Brasil não possa dar, até porque eu vou fechar com minha experiência como presidente da Confederação das Câmaras, eu tenho acesso. A maioria dessas câmaras são câmaras que, na verdade, elas ficam no 0 a 0, porque esses organismos internacionais, ao contrário, talvez o que você tenha na cabeça é como se fosse uma grande empresa que está se instalando aqui e está recebendo um benefício fiscal porque ela é a fins lucrativos, mas esses organismos internacionais não são por fins lucrativos, cobram valores de honorários da Câmara subsidiados. Aí os advogados vão ganhar seu dinheiro, como a gente ganha na iniciativa privada, os advogados vão ganhar seu dinheiro como ganha na iniciativa privada, mas isso aí não tem imunidade. Então, o impacto financeiro dessa imunidade é mínimo para um possível benefício econômico de arrecadação de imposto muito grande para União, Estado, Município brasileiros, sem contar o prestígio nacional, né? Você tem um organismo desse no Brasil, você está nossa voz, apesar da globalização, dizendo que a gente pode ter nossa voz online, a gente sabe que nos locais onde se instalam esses organismos, Tô, Paris virou o grande centro internacional porque tô já tem aqui pedir para a concluir. CCI. Doutor Alexandre tem, Presidente Sanches, enfim, já foi desculpa, só esclarecido. uma questão uma questão de fato apenas, esclarecimento de fato, matéria exclusiva de fato. Eu posso levantar esse ponto? É fato, não é debate. Ok. Tá? Doutor Joaquim, eu falei países secundários, porque o site do PCA está aberto aqui em inglês. Ele cita 5, Buenos Aires, novamente, com todo respeito, mas ele cita Buenos Aires, Ilhas Maurício, Hanoi, Vietnã, que é Vietnã, e Singapura, e Viena, Áustria. Apenas ele. Ele não fala em China nem países que eu considero de vanguarda. Talvez o site não seja claro Ok, não, está sentido que eu falei. esclarecido. As questões já estão postas, enfim, os fatos, acho que não precisamos mais, enfim. Importante se fazer, acho que, e aí você vai te dar assim eu não sou o expert na área de mediação, longe disso, mas, enfim, mas eu acho que tem uma analogia envolvendo todas essas organizações internacionais e todas elas recebem a questão da imunidade tributária com a diplomacia. Então, por conta dessa... não é só o tribunal, enfim, isso se repete em todos os países, desde o Parlamento Europeu, passando pelas organizações internacionais que tem na Holanda, na Suíça, nos Estados Unidos, enfim, elas têm essa característica de conferir ao que dali trabalham, enfim, como forma de atrativo de trazer essas organizações para os países a imunidade tributária para aqueles que vêm. Enfim, são um esclarecimento. Bom, terminada a discussão, em votação, não, desculpe, Adriana, perdão. Doutora Adriana, como indicante, tem a palavra. Obrigada, presidente Sidney. Eu saúdo a todos na pessoa da minha amiga Edmê, né, nossa linda representante, não só da mulher, mas como da mulher preta também. Eu só vou fazer um acréscimo à fala do... Primeiro, agradecer ao Joaquim pelo maravilhoso trabalho que ele sempre faz. Os pareceres são primorosos, mas eu vou fazer aqui um aditivo à fala e a esse último esclarecimento que o Joaquim fez. É super importante a instalação dessa sede aqui e parece que vai ser mesmo no Rio de Janeiro e na Casa Rui Barbosa, nada mais representativo, né? O presidente Sidney chamou a atenção de que ele esteve em Haia e lá tem uma homenagem ao Rui Barbosa, então nada mais do que representativo de que essa sede seja na Casa Rui Barbosa. Eu tive essa informação hoje, Joaquim, que realmente, como a gente já sabia, parece que tudo está caminhando para que seja na Casa Rui Barbosa. Isso traz para o Rio de Janeiro, sem sombra de dúvida, um ingresso de financeiro muito grande, porque nós vamos ter um mercado sendo movimentado, né, de advogados, prestadores de serviços, tradutores, principalmente, né? Tudo isso vai movimentar, e nós vamos ter arbitragens internacionais sendo realizadas aqui.
o sistema hoteleiro também vai ser beneficiado, todos os comerciantes nesse sentido. Então, eu acho que é super importante que a gente continue lutando para que realmente venha para o Rio de Janeiro. Eu não tenho dúvida de que o prefeito do Rio também vai batalhar muito por isso, como batalhou pelo G20, vai estar batalhando agora pela sede também dos BRICS, que vem a ser realizado aqui. E eu vou fazer aqui um anúncio que é importante também. Nós temos hoje na CPA, em Haia, 4 representantes, cada país tem direito a 4 representantes. Nós já temos lá a nossa Nádia Araújo, que faz parte da nossa comissão de arbitragem, e agora, ontem, né, foi nomeada a doutora Andréia Maia Venturini, que é a Procuradora-Geral Federal, que tomou posse aqui agora, semanas atrás, foi nomeada também para fazer parte da Câmara Permanente de Arbitragem em Haia, juntamente com outro advogado, que é o doutor Renato Beneduzzi. Então, acho que nós temos uma representação hoje muito forte lá na Comissão Permanente de Arbitragem em Haia, e nada mais vai beneficiar o Brasil, ainda mais do que essa sede aqui no Brasil e no Rio de Janeiro, e com certeza deverá ser na casa de Rui Barbosa, pelo que eu sei. Então, só queria agradecer e obrigada pela... Doutora Adriana, lembrando que o meu instituto tem assento, né, no Conselho Consultivo da Casa de Rui Barbosa. Bom, então, encerrados os debates, em votação, por favor, vamos botar a enquete no plenário virtual. Aqueles sim, né, pela aprovação do parecer, não, os que são contrários, e abstenção, aqueles que não queiram se manifestar, e aberta a votação no plenário virtual. Bom, na sequência, a gente faz a votação no plenário. Não aparece. Apareceu. No plenário virtual, aprovado por maioria, 88%, e abstenção, 13%. Aqui no plenário físico, não havendo objeção, aprovado por maioria o parecer debatido. Obrigado, doutor Joaquim, obrigado, doutora Adriana.